amigos, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso livro de circuitos elétricos, de eletrônica. Tô gravando durante o dia, então provavelmente vocês ouvirão aí alguns barulhos diferentes. Tô gravando cada hora num momento diferente, né? Aí faz parte, né? Faz parte da brincadeira. Eu parei aqui, ó. Até anotei que eu parei aqui. Deixa eu apagar. E vou gravar. Tô gravando esses vídeos aqui pouco a pouco, né? Porque depois eu só vou juntar tudo no mesmo vídeo. E aí fica mais fácil, né, pra mim do que gravar vídeo de 2 horas sem parar. Às vezes é mais fácil eu fazer meia hora, 20 minutos aqui do que 1 hora sem parar. Aí depois eu junto tudo. E é isso. Agora acho que são 8 e pouco da manhã. Deixa eu ver que horas são aqui. São quase 9. E daqui a pouco eu tenho que sair. Então vamos que vamos. Bom, a gente tinha parado nessa parte, ó, sobre o processo de eletrização. A gente tinha visto isso aqui, né? Da modelo de Rutherford, modelo de camadas, modelo planetário. Então vamos lá. Há 3 maneiras de eletrizar um corpo: por atrito, por contato ou por indução. No experimento descrito a seguir ocorrem os 3 tipos de eletrização. Aí vai mostrar aqui, né, as imagens, ó. Os 3 tipos. Para reproduzi-lo, bastam um pente, cabelo e papel picado. E esse esquema aqui vai fazer o esquema que a gente tinha visto aqui no começo, né? Que era da pele de carneiro. Aqui, de 600 a.C. A ideia é mais ou menos essa. Ao passar o pente no cabelo, ou seja, você vai atritar, ocorre a transferência de carga entre os 2 elementos. O pente agora tem excesso de carga negativa e o cabelo de carga positiva, dando origem assim a campos elétricos. Aqui tá a imagem dele atritando o cabelo o pente no cabelo. Ao aproximar o pente eletrizado dos pedaços de papel, o campo elétrico do pente age sobre as cargas do papel, provocando a separação entre elas. As cargas positivas se concentram na parte superior dos pedaços de papel por atração, enquanto as negativas são repelidas para a parte inferior. A polarização dá origem entre o pente e o papel até ocorrer o contato entre eles. Após o contato, alguns elétrons do pente se transferem para o papel, de modo que a distribuição espacial das cargas atinge o equilíbrio. Esses elétrons neutralizam algumas das cargas positivas dos pedaços de papel, o qual se torna negativo. Nessa situação, papel e pente estão negativamente carregados, o que provoca a repulsão entre eles. Que mostra a repulsão. Após o contato, ocorre repulsão entre o pente e o papel. Elementos condutores, semicondutores e isolantes. Os metais podem ter 1, 2 ou 3 elétrons em sua última camada. A última camada era essa daqui. Então, os metais podem ter 1, 2 ou 3 elétrons na sua última camada. O cobre, um dos condutores mais utilizados, possui 1 elétron na última camada. E o alumínio possui 3. Esses elétrons estão fracamente ligados ao átomo.
o que lhes permite movimentar-se livremente na rede cristalina do metal, vagando de um átomo para o outro. Por isso são chamados elétrons livres. Vou fazer um círculo aqui. Como eu falei, eu gosto de anotar algumas coisas. Eles podem ser arrancados do átomo pela ação de um campo elétrico externo. É essa característica que torna os metais bons condutores, que são os elétrons livres. Rede cristalina de um metal. Os elétrons da última camada vagam livremente entre os átomos. Os semicondutores, como o silício e o germânio, têm 4 elétrons na última camada e podem se comportar como condutores ou isolantes, dependendo de como os átomos se ligam a seus vizinhos. Isso é uma informação interessante. Então aqui nós tínhamos os condutores. Então os condutores. Nossa, eu tô com um vizinho aqui que tá falando mais alto do que... Meu Deus do céu. Então os condutores, eles podem ter 1, 2 ou 3 elétrons. Que letra horrível, parece de médico. Na última camada. Beleza. Já os semicondutores. Eles têm 4. Lembrando que o máximo são 8. Aqui não tá falando, eu acho, de ser 8, mas eu tenho uma vaga lembrança de que o máximo são 8. Então, os semicondutores têm 4 elétrons na última camada. E aí ele pode se comportar como um condutor ou um isolante, dependendo de como os átomos se ligam a seus vizinhos. Quando eu estou estudando, eu gosto de fazer dessa forma. Então eu leio alguma coisa, faço uma anotação do lado, meio que falando, digamos assim, o óbvio do que já foi lido. Por exemplo, eu leio uma coisa, termino de ler e penso: ah, então isso significa isso. Aí eu vou lá e faço uma anotação do lado, meio que como se fosse uma conclusão que eu tirei de tudo que eu li, né, na minha cabeça e tal, do que eu li, que eu interpretei. Eu gosto de fazer dessa forma porque eu sinto que dá uma sedimentada no que eu acabei de estudar. Elementos com a última camada completa, como os gases nobres, são elementos isolantes. Então vamos anotar aqui, ó, que são isolantes. Os isolantes tem 8. Aqui não fala, né? Fala só camada completa. Camada completa. Como os gases nobres. Essas considerações são válidas apenas para os elementos. Nas substâncias formadas por diversos elementos, a condução elétrica depende de como ocorrem as ligações interatômicas nas moléculas que não serão discutidas nesse livro. Isso é interessante ser citado. É importante observar também que um isolante pode se tornar condutor caso esteja sujeito a um campo elétrico muito intenso. Então isso aqui é interessante saber, porque a gente imagina que um isolante ele nunca vai poder conduzir, porém nós vimos que pode, só se ele tiver um campo elétrico muito
intenso.